Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. O meu olá especial a todos vocês aí de casa que estão assistindo a TV Araxá Educa. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. O meu nome é Fabiana e eu vou continuar com a disciplina de matemática. E o que nós temos hoje aqui na aula do 7º ano? Você sabe? Você está acompanhando? Eu espero que sim. Hoje nós vamos continuar com as operações com números inteiros. Você se lembra desse conjunto? O conjunto Z, aquele conjunto onde nós temos todos os naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinito, mas nós também temos todos os negativos. É isto mesmo, menos 1, menos 2, menos 3. Esse é o conjunto dos números inteiros. E hoje eu trouxe aqui para vocês. Primeiro vamos retomar, vamos relembrar. Nós temos oposto ao simétrico. Você se lembra desse conceito? O que significa oposto ao simétrico? São números que estão a distâncias iguais do zero, só que em lados opostos. Eu tenho aqui o mais 4 está à mesma distância do zero, da origem, em relação ao menos 4. O menos 4 também está à mesma distância. Oposto é aquele número que tem sinal contrário, oposto ao simétrico. Então, qual seria o oposto de menos 12? Mais 12. Qual seria o simétrico de mais 20? Menos 20. Oposto significa a gente levar lá para outra direção com um sinal diferente. Eu trouxe então para vocês qual seria o oposto de menos 7. Essa palavra oposto, ela pode ser representada na matemática por esse sinalzinho. Então, quando a gente está falando o oposto de menos 7, é como se eu estivesse representando aqui o sinal de subtração, a operação de subtração. E quando eu digo o oposto de menos 7, eu vou estar referindo ao mais 7, que pode ou não apresentar o sinal. Você deve estar lembrado que o sinal de positivo, ele pode aparecer ou não, depende do contexto, depende da expressão. Não é verdade? Agora a gente já pode passar para a nossa subtração de números inteiros. Fabiana, mas o que tem a ver com o oposto e a nossa operação de subtração? Eu vou mostrar a vocês. Aqui eu trouxe, efetuar uma subtração é o mesmo que adicionar o minuendo ao oposto do subtraendo. Então é por isso que nós aprendemos o que é oposto. A gente fez essa retomada, essa revisão. Exatamente. Você precisa saber o que é oposto, porque na subtração de números inteiros, na verdade a gente efetua uma adição do minuendo com o seu subtraindo. Vamos ver? Vamos pegar exemplos para a gente compreender melhor esse conceito? Eu trouxe aqui para vocês, olha. E eu trouxe também uma ideia que faz a gente assimilar melhor esse conteúdo. Vejam, perder um lucro equivale a ganhar um prejuízo. Então, veja bem, eu estou perdendo um lucro de 7, 10 menos mais 7. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou, na verdade, perdendo aquele lucro. Eu estou tendo um prejuízo. Perder um prejuízo equivale a ganhar um lucro. Quando eu deixo de ter um prejuízo, aquilo é um lucro para mim. O oposto de menos 7 é mais 7. Entenderam? Ou ficou mais confuso ainda? Calma lá. O que eu preciso que vocês compreendam e que vocês desde o começo já tenham a noção é de que quando estamos trabalhando operações com números inteiros, nós temos que separar sinais operacionais e sinais posicionais. Vejam bem, esse sinal de menos é um sinal operacional. Estou realizando uma operação 10 menos quem?
E o sinal de mais do 7 é um sinal posicional, mostrando que o 7 é um número positivo. Da mesma forma que eu estou realizando uma subtração, sim, mas eu estou subtraindo o 10 de um valor negativo, porque eu tenho um sinal posicional do 7, que é o menos 7. Vamos ver com mais detalhes. Vamos aqui ir através dos exemplos. Eu trouxe para vocês, eu tenho mais 15, que é um número, está lá à direita do zero, e eu quero subtrair o mais 7, eu quero tirar esse mais 7. Eu tenho que me lembrar de que o mais 15 posso anotar assim, 15. E eu posso também, eu devo lembrar que esse sinal de menos, que é operacional, está pedindo para eu fazer o oposto de quem vem logo a seguir. E qual seria o oposto de mais 7? Seria menos 7. Agora ficou fácil resolver a minha operação. 15 menos 7 é igual a 8. E neste caso, 8 positivo, porque o 15 ele é positivo e ele tem maior módulo que o menos 7. E esse próximo exemplo, eu tenho 46, vou anotar esse 46 aqui, porque ele não tem nenhum sinal operacional antes dele. E vamos ver aqui, qual é o oposto, olha o sinalzinho de subtração pedindo para a gente fazer o oposto. Qual é o oposto de menos 12? Basta eu trocar o sinal, não é mesmo? O oposto de menos 12 é mais 12. Eu estou somando o 46 com 12, nós vamos ter 58. Confere? Então, analisem o próximo aqui comigo. O menos 9, eu vou manter o menos 9, porque não tem sinal operacional antes dele. Aqui eu tenho uma nova subtração, menos 3. Vamos ter que fazer o oposto de menos 3. E qual é o oposto de menos 3? Mais 3. Vejamos agora, vamos pensar naquele sentido de dívidas e de créditos. Eu devo 9 e tenho apenas 3 para fazer o pagamento. O que acontece? Eu ainda fico devendo um valor de 6. O 9, ele tem maior módulo, mesmo ele sendo negativo. Módulo é distância. Ele está mais distante do zero do que o 3 do zero. Por isso, eu mantive o sinal daquele que tem maior módulo e fiz a diferença ou a subtração entre os dois valores. O último exemplo, vamos manter o menos 36 e vamos fazer, olha, sinal de menos antes de um parênteses quer dizer que está fazendo o oposto. E o oposto de mais 14 é o menos 14. Agora, o que eu tenho? Eu tenho duas dívidas, eu devo 36 e eu devo 14. Posso agrupar essa dívida? Posso escrevê-la em um único valor. Eu mantenho o sinal e somo os valores. Então, estou devendo aqui um valor de 50. 30 mais 10, 6 mais 4, depois 40 mais 10. Compreenderam? Vocês viram que toda vez que nós tivermos uma subtração, ela está mandando fazer o oposto do termo seguinte? Por isso que diz, a gente está somando o minuendo ao seu subtraindo. Continuando, eu trouxe para vocês agora um problema. Vamos contextualizar e ver que isso também se aplica a exercícios mais práticos. Fabrício trabalha em um frigorífico. Uma das câmaras frigoríficas desse local mantém as peças de carne bovina congeladas a menos 35 graus Celsius ou 35 graus Celsius negativos. Fabrício tirou uma dessas peças para descongelar, deixando a uma temperatura ambiente igual a 25 graus Celsius. Qual foi a variação de temperatura
que essa peça de carne sofreu. E agora? O que a gente pode fazer? Fabiana, mas eu nem sei o que é variação de temperatura, como é que eu vou resolver este problema? Eu vou explicar para vocês. Variação de temperatura é quando eu faço a diferença entre a maior temperatura e a menor temperatura. Então, veja bem essa palavra. A diferença entre a maior temperatura e a menor temperatura. Assim, a gente já pode resolver este problema. Qual é a maior temperatura aí, na sua opinião? 35 graus Celsius negativos ou 25 graus Celsius positivos? Ah, Fabiana, a maior, a gente aprendeu que números positivos todos são maiores que qualquer negativo, portanto, 25 graus Celsius é maior que 35 graus Celsius negativos. Assim, a gente pode fazer aqui, então, variação de temperatura, a diferença entre a maior temperatura pela menor. Eu vou colocar a maior temperatura, 25 graus, a menor temperatura, os 35 graus negativos, e agora vamos resolver este cálculo. Como a gente vai fazer? Qual é a maior? Eu vou anotar 25. Claro que eu não preciso usar o símbolo de, temperaturas aqui. Eu vou usar, ele disse que é diferença. E diferença é o resultado de qual operação matemática? Da subtração. Eu vou usar, então, o símbolo de subtração. E qual é a menor temperatura? Se é a diferença entre a maior e a menor. A menor é menos 35 graus. Vou anotar aqui. Para descobrir, então, a diferença, eu vou registrar a primeira. Esse sinal de menos está mandando a gente fazer o quê? O oposto do segundo membro, do subtraindo. Vamos ficar com mais 35. Assim, agora, eu vou somar 25 com 35 e vamos ter o resultado de 60. A diferença é de 60 graus Celsius. Se você pensar em um termômetro, se você analisar, você vai retomar e pensar, já sei o que aconteceu. Eu estava lá, vamos imaginar até uma reta. Eu estava aqui, vamos colocar o 0, vamos colocar o menos 32 aqui e vamos posicionar mais ou menos o 25 aqui. Quanto o meu termômetro caminhou do 32 negativo até o 0? Ele caminhou 32. Quanto ele teve que caminhar para depois ir até os 25 graus Celsius positivos? Mais 25. No total, qual foi o percurso que ele fez para sair de menos 32 graus até os 25? Desculpa, 32 não, né, gente? Onde que eu estou tirando 32? Que valor é esse? Não, Fabiana, é 35. De qual foi o percurso que ele fez para sair do 35 até chegar no 25? Ele fez um percurso de 60, uma caminhada aí de 60. Compreenderam? Eu espero que sim. Agora, trouxe um praticando para vocês. Vamos praticar um pouco? Veja bem aqui. A gente viu que onde nós utilizamos subtração de frações? A maioria é em situações que envolvem temperatura. E também nós temos questões bancárias, onde a gente tem saldos positivos, saldos negativos, tudo bem? Vejam este problema. E você de casa tenta resolver. Pegue o seu material, onde você faz as suas anotações e tente resolver comigo. O saldo bancário atual de julho é de R$ 123,50 negativos, o que significa que julho está devendo ao banco. Ou seja, R$ 123,50 negativos. Quantos reais ele deve depositar para ficar com saldo zero? Quanto? Quanto que ele deve para o banco? Ele não deve R$ 123,50?
Quanto ele tem que depositar para zerar, para pagar essa dívida? Super fácil, Fabiana. Você deve colocar o valor oposto ou simétrico, não é mesmo? Assim, a gente descobre que para Júlio zerar essa dívida, ele tem que depositar 123 positivo. A gente vai cancelar, né, valores opostos a gente cancela e aí descobre que ele ficou ali zero com o banco, nem devendo e nem com saldo positivo. Entenderam? Excelente. Então, ele deve depositar este valor, o mesmo valor que ele deve, R$ 123,50. Mais um problema. No restaurante em que Sônia trabalha, a temperatura no interior do freezer é de 9 graus Celsius negativos e a temperatura fora do freezer é de 22 graus Celsius. Qual é a diferença entre a temperatura interna e externa do freezer? Tranquila. Acabamos de fazer, não é? Variação de temperatura. Como que é que se faz? Maior temperatura menos a menor. A diferença dessa maior por essa menor, não é? E qual é a maior? Fácil, Fabiana, é a positiva, 22. E a menor? 9 graus negativos. Vejam aqui então, cuidado apenas com essa questão. A diferença, olha o sinalzinho que eu usei para diferença. E agora eu vou ter que fazer o oposto de menos 9. Vamos ter mais 9. E assim, fechamos que a variação de temperatura do freezer na parte interna e o externo ali do ambiente é de 31 graus Celsius. Ok? Que bom! Agora, para encerrar a nossa aula, eu trouxe para vocês uma curiosidade. Muito legal! Eu disse também, já comentei com você aí de casa, que quando a gente está trabalhando números inteiros, adicionando, subtraindo, se a gente considerar este positivo como crédito e este negativo como dívida, isso facilita talvez os nossos cálculos, não é? Mas essa ideia não sou eu que disse a primeira vez. Essa ideia já veio de muitos e muitos anos. Veja bem, um trecho de um texto escrito pelo astrônomo Brahmagupta no século VII. Nesse trecho, os números positivos eram chamados de fortunas e os negativos de dívidas. Então, veja bem, desde quando, né, o homem já sentiu necessidade de usar números negativos, ou até mesmo antes, eles usavam essa ideia, dívidas e fortunas. Eu trouxe um pedacinho do trecho para vocês. Veja bem aqui, ó. Uma dívida menos zero é uma dívida. Uma fortuna menos zero é uma fortuna. Zero menos zero é zero. É só um trechinho do texto que esse astrônomo já dizia em relação aos números negativos e positivos. Uma curiosidade para você aí de casa. E aí, você conseguiu compreender um pouco mais da adição, da subtração de números naturais? De números inteiros também, que é agora o conjunto que a gente está trabalhando? Eu espero que sim. Na próxima aula a gente terá mais operações dentro do conjunto Z. Assim, eu quero agradecer a presença de vocês, o meu muito obrigada e que vocês estejam presentes na próxima aula. Bons estudos, um grande abraço!